Olá pessoal, vamos de mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. O São Paulo vem de derrota. Pela 22ª rodada do Brasileirão Betano, o soberano visitou o Cruzeiro e levou a pior dentro das 4 linhas. A Raposa, com gol do destaque Matheus Pereira, bateu o tricolor por 1-0 no Mineirão. Apesar do revés, os são paulinos vêm efetuando uma campanha de recuperação no certame. As atuações convincentes dos jogadores refletem a influência do comandante Hernan Crespo. O Clube da Fé, desde que o argentino assumiu, ganhou posições na tabela. Na comparação direta com a sua primeira passagem, no ano de 2021, o treinador acumulou até o momento uma média de triunfos 11,11% superior. Atualmente, ele venceu 7 jogos em 14 possíveis, enquanto, há 4 temporadas, levou a melhor em 24 duelos dos 53 disputados. No Brasileirão Betano, o São Paulo ocupa a primeira página da classificação. O tricolor consta em 7º, com 32 pontos conquistados. A performance da equipe está resumida em 8 contagens favoráveis, 8 empates e 6 resultados negativos. Os são paulinos encontraram dificuldades diante do Atlético Nacional, mas avançaram às quartas da Conmebol Libertadores. Após o score agregado de 1-1 nos 2 embates, as penalidades máximas definiram quem garantiria a vaga. Com melhor pontaria, o soberano eliminou os colombianos, 4-3. Por outro lado, o tricampeão mundial deu adeus precoce logo nas oitavas da Copa Betano do Brasil. Depois do placar de 2-2 nos 180 minutos com o Atlético PR, os pênaltis decidiram o classificado. O Furacão acertou mais cobranças e alcançou a vitória por 3-0. No próximo domingo, pelo Brasileirão Betano, o São Paulo medirá forças com nada menos que o Botafogo no Morumbis. O soberano deseja, a qualquer custo, despachar o alvinegro de General Severiano para alegrar os torcedores. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. Técnico novo e o Santos tem pouco tempo para reagir no Campeonato Brasileiro. Falar do São Paulo, que tem novidade por lá também. Mais uma apresentação aqui no CT da Barra Funda, em meio à preparação do São Paulo para o jogo deste domingo contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. A vez agora é do lateral direito Mailton, que veio da Chapecoense. O atleta não escondeu a alegria por fazer parte agora do elenco são paulino. Inclusive, fez questão de vestir a camisa e ficar com ela durante a coletiva de imprensa. Um time do tamanho do São Paulo tá apostando em você, e te buscar numa Série B, eu acho que sim, é um grande desafio. E hoje eu estou muito preparado, muito realizado, estou muito feliz de estar aqui, como eu falei em outras vezes. É uma alegria imensa estar aqui vestindo a camisa do São Paulo e vou dar a minha vida aqui. Mailton chega para disputar posição com o Cédric e ele elogiou bastante o rival de posição, mas claro, acima de tudo, companheiro de equipe. Cara, eu sou como já falei, um lateral mais ofensivo, né? O Cédric, por toda a sua experiência, é um lateral muito bom construindo e também chegando na frente, tanto é que o jogo do Atlético é ele que dá assistência, ele tem essa construção excepcional, né? À toa que ele tem toda a carreira dele lá fora dessa forma. E eu sou um lateral mais ofensivo, que não se deixar, corre os 90 minutos e dando carrinho e vai ser assim do início ao fim. Não gosto de perder nem no par ou ímpar. E eu acho que é isso que me define, assim. E na manhã desta quarta-feira, o São Paulo continuou os trabalhos para a partida de domingo contra o Botafogo. Oscar fez trabalhos de fisioterapia no campo e com bola. Continua sua recuperação. Lembrando que Alisson já está à disposição. E a grande novidade, ou melhor, as duas grandes novidades, ficam por conta de Marcos Antônio e Arboleda, que participaram de todo o treinamento e, assim como o Alisson, estão à disposição do técnico Hernan Crespo. Quem também está à disposição é Enzo, que volta de suspensão. E por falar em suspensões, Bobadilha e Luciano estão fora do jogo de domingo. Então, nesta quinta-feira, claro, continuam os trabalhos do São Paulo para o jogo contra o Botafogo e mais uma apresentação, pois é, desta vez a do atacante argentino Rigoni, que volta ao clube. Daqui a pouco a gente volta. Né? O problema todo está na falta de informação, né? Então você tem lá essa discussão da base. A gente já pega e arremata que fala que vai vender 30% da base por 250 milhões. Tá bom, mas como se chegou a esse número, né? Como vai ser a venda futura?
como vai ser o trabalho de captação de jogadores? O São Paulo vai conseguir trazer mais jogadores para o time profissional e vendê-los mais caros depois? Como? Por quê? Onde? Né? Então, assim, faltam essas informações. Então, cara, neste momento, né, me parece realmente um valor baixo. Né? 50 milhões vai pagar a dívida, uma parte vai para melhorar a estrutura do CT, mas melhorar aonde? Por quê? Como? Qual é o problema? Quais são os problemas? Gente, não adianta, e as pessoas falam para mim assim, não dá para colocar o plano público porque ele ainda tem que ser aprovado pela CVM, né? Mas, cara, isso não é uma empresa. Isso é uma entidade que tem milhões e milhões de pessoas interessadas olhando para isso. Você precisa estruturar um plano para se comunicar, né? Como o Casares disse, o seu João vai poder comprar uma ação, o Marinax muitas, né? O Arnaldo, depois que vendeu o carro avariado, também outras muitas. Né? O legal do Vessa é que ele vende o carro e o guincho vai junto. Vai junto. Entendeu? Tá. Então já vai uma beleza. Então, cara, vai comprar as ações também. O que a gente sabe sobre isso? Quase nada. Então, para ele mesmo, ele acaba apanhando, porque a gente não sabe direito o que é, como é, e é novo. É um modelo novo, certo? O ideal seria fazer com as próprias pernas? Seria. Né? O ideal seria fazer o São Paulo voltar a ser protagonista na base? Seria. Mas você pega aqui, na entrevista dele, algo que ele fala assim, ele falou para o GE, não foi para o Eduardo, que ele fala assim, não podemos mais apostar. E aí ele fala assim, aí ele se dá conta da Copa do Brasil. E a Copa do Brasil não foi uma aposta, nós sentimos no campo que era possível ganhar. Entendeu? Então, isso não cola, né? Foi sim uma aposta, porque ali estava sendo discutido também a reeleição dele. Claro, perfeito. Certo? É evidente. Então, estava sendo politicamente, para ele, era interessante investir, contratar jogadores, trazer Rames, trazer o Lucas, né? Porque se esse projeto tivesse começado lá atrás, e o São Paulo poderia até ter vencido a Copa do Brasil, tudo bem, né? Demoraria mais tempo para sair do lugar onde está, né? E tem alguns pontos que precisam ser mexidos no São Paulo e que ninguém quer falar, que são pontos importantes da sua estrutura, do seu patrimônio. O Morumbi, ele precisa ter lá, como teve não esquece o Allianz Parque, então eu não estou comparando. Eu não estou comparando, ok? O Morumbi precisa ser autossustentável e, quando o São Paulo não lá estiver, ele precisa trazer recursos para o clube. Ou você pensa nisso, e o próprio clube social, hein? O clube social não pode... O clube social tem que ser superavitário. O clube social precisa ser remodelado. Então, isso é só o começo. Tem muita coisa ainda que precisa ser feita. Agora, quando a gente fala... Eu estava conversando recentemente com um amigo, Juninho, São Paulino. Poxa, ele adora vocês, ele adora o G4. E eu perguntei a ele, vem cá, você está disposto a fazer alguma coisa com o patrimônio do São Paulo? Ele, não, o patrimônio é mexível, dá para mexer, é renegociável, invendável, imprestável. Para que não tenhamos esse gap tão grande na dita espanholização que você prega, é preciso que quem está atrás tenha a visão de que estamos num mundo novo. E este mundo novo exige que você construa formas de receita que não são só venda de jogadores, tá? Essas formas e fórmulas são doídas, levam tempo e, por vezes, prejudicam o time de futebol em campo, que é o grande problema. Vide, citado pelo Vessa, Internacional e Grêmio. O Vessa falou, a única chance deles é ganhar uma Copa. Beleza. Então começa o ano, o que o Internacional faz? Com a dívida de quase 1 bilhão, receita de 500 e pouco. O que ele faz? Ele vai lá na LFU e pega 100 milhões. 150 pegou, né? 150. Minha ideia era 100. 150 milhões. O que é isso? Nada mais é que uma antecipação de receita.
O que ele faz com o dinheiro? Põe no time para ganhar. Olha o ano do Inter. O Inter precisa de 80% de aproveitamento para chegar à Libertadores. Então, assim, cara, ou você olha para isso, pô, eu vou pegar esses 150 aqui e vou pegar 25, que é a metade do que o Palmeiras investe na base, e vou reformular a minha base. Vou contratar captadores, olheiros. Os outros 80, eu vou me livrar da dívida de curto prazo. Uma parte dela, renegociar. Né? E aí o resto eu vou investir no time. Não tem outra saída. Né? Então, me parece o problema do Casares, a boa intenção está clara. Eu não sei o que está por trás. É preparar o São Paulo para uma venda futura, né? Porque é o caso do Fluminense. O Fluminense está numa situação, por incrível que pareça, arrecada menos que o Corinthians, bem menos que o São Paulo, e está mais confortável. E a venda pode ser algo interessante. O que me arrepia os pelos é o seguinte, não aqui, mas aqui, porque aqui não existem mais. É o seguinte, vai ter um aporte de capital e a dívida vai ser negociada. Isso me arrepia, porque eu sou o dirigente do Fluminense e falar, tudo bem, você pode diminuir o aporte, espalha em 15 anos, mas a dívida tem que ser quitada à vista. Chama os credores, vai ter um deságio, eu estou devendo 500, vai cair para 400, e eu quero a minha associação livre disso. Porque se der um problema lá na frente, eu volto a funcionar com o Xerém, que é um... Gente, Xerém é uma cereja maravilhosa. Olha quantos jogadores o Fluminense revelou. Então, se a gente não sabe quais são os planos e os projetos, como que a gente vai avaliar? Hoje, o que o Arnaldo falou, tem que bater palma para ele. É dinheiro de pinga. Hoje. Entendeu? Só uma coisa, a torcida está chamando um pouco, destruição da base e tal. Só lembrando, tem um negócio que você consegue minimizar essa, entre aspas, destruição. Que é só, por exemplo, o São Paulo não fazer o que o Corinthians fez. O São Paulo está guardando o percentual dos meninos. Se esses moleques, daqui a pouco, começam a ser vendidos internamente, então o 30 que apareceu na tela, depois você pegou ali mais 4 de euros, nós estamos falando de mais 25 milhões. Pô, esse menino já foi por 60, hein? Muda de figura. É que não temos agora esses números. Não é agora. Daqui um ano, o de 25 pode virar 40, 60, 80. Quanto tempo São Paulo viveu da venda do Antony? Isso. Aquilo foi um mundo... O assunto também envolve dinheiro. A torcida ficou muito na bronca com as vendas da base, especialmente com a venda do Henrique Carmo, do atacante Henrique Carmo, por parte da diretoria do São Paulo. E o presidente Júlio Casares veio a público se explicar, falar sobre essa venda. Ele deu uma entrevista para a ESPN, para os nossos colegas, dizendo, né, o que foi a justificativa dele. É uma questão financeira difícil, que vai melhorando aos poucos. O São Paulo necessita vender. É claro que temos que manter um time competitivo, mas temos a responsabilidade de pagar salários, pagar custos operacionais, manter o gramado, o estádio, toda a preparação de infraestrutura do CT, tanto de Cotia como da Barra Funda. É responsabilidade. A venda do Henrique e dos demais era extremamente necessária, tínhamos que fazer. O torcedor fica triste, eu também fico. Tentamos segurar o Henrique até por mais tempo, mas não foi possível. E aí ele finaliza aí a declaração dele. Ele disse que a família do Henrique queria que ele fosse embora, que o Henrique pressionou para ir embora. Na verdade, o Henrique já queria ir para o PSV, isso é verdade. E o Departamento de Futebol do São Paulo segurou o Henrique Carmo naquele episódio porque era um empréstimo. Acabou tendo a proposta do CSKA e ele foi embora por esses 6 milhões de euros. 5 milhões e meio de euros. Mas te convence a explicação dele? Não, eu acho que tem um ponto central. Vender e vender mal é um cenário do São Paulo de hoje. O São Paulo não está bem, o São Paulo não ganha título, o jogador não tem a visibilidade suficiente. Você pega jogadores como o David Neres, 10 anos atrás, que foi embora depois de fazer só 11 jogos no São Paulo. O Henrique Carmo vai embora fazendo só 7 jogos no São Paulo. E aí você vê jogadores que somam 7 jogos do Henrique Carmo, nenhum jogo o Ângelo, vai bater 227 milhões de reais. Aí nós falamos ontem, com os 30 milhões do Rodrigo Nestor, que vai ser vendido no final do ano, já está emprestado, já foi 1,5 milhão de euros, vai bater 4 bilhões e 700 mil euros.
vai bater 257 milhões de reais. Até aqui eu entendi, precisa vender, vende rápido porque você não tem convicção de que o jogador vai render. O Lucas Ferreira foi vendido num cenário muito parecido com o que o Palmeiras vendeu o Gabriel Veron. O Palmeiras entendia que o Gabriel Veron não estava focado na carreira, o São Paulo também entendeu que o Lucas Ferreira não estava focado na carreira e negociou. Ninguém vai falar isso dessa maneira que eu falei, mas foi isso que aconteceu. Então aí você vende um jogador que não vende antes dele dar resultado esportivo. E como você vende antes de dar resultado esportivo, você vende mais barato, porque você precisa do dinheiro. Tá, entendi. Isso acontecia com o Palmeiras quando o São Paulo contratou o Wilsinho. O Palmeiras era um time desorganizado, o São Paulo era um time organizado, o Palmeiras revelou o Wilsinho, o São Paulo foi lá e comprou o Wilsinho, porque o Wilsinho estava livre no mercado. Isso são ciclos, isso vai e vem. O que eu discuto só é por que o São Paulo pensa em fazer um processo de encontrar um parceiro para a base, que o Júlio Casares ontem disse para o Eduardo Afonso na ESPN, ele rejeita o título de vender a base, ele diz que é um negócio operacional, uma operacional, tem uma outra palavra que ele usou. Eu entendo que ele está procurando um sócio para a base, que é fazer o fundo Cutia com o investidor, seja quem for o investidor, seja o Marinac, seja outro investidor. Por que você vai pedir para esse investidor depositar 250 milhões de reais por um período de 15 anos, em que nesses 15 anos você vai ter em torno de 30% da receita dos jogadores sub-15, sub-17 e sub-20, se em um ano, vendendo mal, você faz 257 milhões? Que conta é essa? Eu estou vendendo mal. Todo mundo está de acordo que o São Paulo está vendendo barato porque precisa vender rápido. Vende mal. E vende mal e faz 257 milhões de reais. Que raio é essa conta que eu vou ganhar 30% que eu vou oferecer 30% para o meu sócio? Vai ganhar mais que hoje. E ele vai botar 250 milhões e vai ter 30% de tudo. É um absurdo. Então não faz sentido essa conta. PVC, eu queria trazer um outro ponto de vista aqui. Entrei numa matéria sua aqui, de dezembro de 2024, falando sobre como o São Paulo pagaria o salário do Oscar, que seria dividido com a patrocinadora, mas um salário em torno de 2 milhões de reais. E aí é o valor que eu queria pegar. Fazendo uma conta rápida ali, a gente viu o Henrique Carmo, a venda dele foi 38 milhões de reais, não foi isso? Foi. Sim. Aí, ó, 38 milhões de reais. Dividido por 6,3. Se a gente pegar o salário do Oscar, que é 2 milhões de reais por mês, e eu não estou nem considerando o Lucas, porque eu achei algumas matérias aqui dizendo que é em torno de 1 milhão de reais, mas como eu não achei a matéria tão confirmada ou tão factível, como eu confio no PVC, eu trouxe só o dado do PVC. PVC, em um ano e meio de salário de Oscar, você paga, se você não pagasse, você teria 38 milhões de reais. 2 vezes 10, 20 milhões. 19 meses. 19 meses. É isso. Não valeria mais a pena você segurar um garoto da base desse? E aí quero te ouvir também, Samir. Ao invés de contratar medalhões com salários de 2 milhões de reais por mês e que nem estão jogando, claro que isso não é culpa do jogador, lesão acontece, mas não é algo que fica um pouco desequilibrado, pelo menos na minha visão. Se fosse organizado, sim. Mas o problema é que o São Paulo não vive, né, a melhor fase de organização da sua história. E aí eu já concordo que tem que vender. Hoje, na realidade do São Paulo, não vendeu mal. Eu vou dar um exemplo. O Duqueiroz chegou a ser titular do Corinthians e destaque no Campeonato Brasileiro. Revelação da posição. O Corinthians teve uma proposta de 8 milhões de euros pelo Duqueiroz e não vendeu. Hoje ele é reserva do Lanterna do Campeonato Brasileiro. Por exemplo, o Breno Bidon, quando espera uma proposta lá e não chega nunca. 15 milhões vendemos. Não vende, não chega 15 milhões. Então, assim, se a gente for analisar a realidade do São Paulo hoje, não foi uma venda tão ruim, pela realidade. Agora, esse ponto de vista, né, que você colocou, Luísa, é para um time organizado. Aí, claro que seria muito melhor você investir na base do que ficar trazendo o Oscar, enfim, jogadores mais caros, que você sabe que muitos que vêm da Europa hoje em dia, com algumas exceções, vão acabar vindo para se aposentar aqui. Vamos pegar um outro exemplo. O Oscar não está dando certo, podia ter dado certo, mas o Oscar não está dando certo porque o Oscar teve lesão
né? Mas ainda que ele jogasse... É claro que isso se torna muito mais grave quando o jogador não consegue nem entrar em campo, né? Mas ainda que ele jogasse R$2 milhões, é um valor de salário para um clube que está muito organizado financeiramente, ainda assim seria um valor altíssimo de salário em qualquer... Considerando Palmeiras, Flamengo, os mais estruturados, já seria alto. Vou voltar no tempo lá atrás. Vou fazer a comparação com o Palmeiras de novo, porque tem essa conta do Palmeiras do Vitor Reis. O São Paulo vendeu 5 jogadores da base nesse ano. A gente vai mostrar de novo o gráfico que a gente mostrou. Os 5 somados dão 227 milhões de reais. O Vitor Reis sozinho custou 238 milhões de reais. O Palmeiras vendeu um zagueiro. Vendeu, né? O Palmeiras vendeu um zagueiro por 238 milhões de reais. E o São Paulo vendeu 5 jogadores por 227 milhões de reais. Tá? Promoção. Tá, olha, agora... Tem uma conta errada também do Vitor Reis, que foi um acaso, porque o Manchester City se interessou rapidamente por ele, mas o Vitor Reis jogou 22 partidas pelo Palmeiras. Não tem cabimento você revelar um jogador, investir num jogador, ter potencial de seleção brasileira, potencial de ser campeão da Libertadores, e você vender por um valor estratosférico, extraordinária a venda, mas você usou o jogador por 22 jogos. O Henrique foram 7 jogos pelo São Paulo. 7. Não dá nem para ter uma... O Kevin do Palmeiras foram 11 jogos. O Kevin acabou de sair do Shakhtar Donetsk para o Fulham e ele jogou 11 partidas pelo Palmeiras. Também está errada essa conta. O jogador pode ficar mais tempo aqui e ele pode ser vendido. Ninguém... Pega o caso do Lucas. Lá no passado, quando o Palmeiras começou o projeto do Paulo Nobre com o Alexandre Matos e contratou o Dudu, e o Valdívia ainda estava no elenco, tinha um abraço coletivo pelo Valdívia. O Valdívia ganhou o quê no Palmeiras? Um Campeonato Paulista em 2008 e uma Copa do Brasil em 2012, que ele não jogou a final, né? Porque ele estava com problema da... Enfim, teve o problema do sequestro da mulher dele e tudo, enfim, uma série de problemas. O Valdívia não era um jogador confiável fisicamente, o Dudu foi outra história. Se o Palmeiras se abraçasse no Valdívia porque era um jogador ídolo, não, porque é o ídolo, porque o torcedor gosta do ídolo, essas coisas que são assim, absolutamente subjetivas. O torcedor, essa figura que parece uma nuvem sobrevoando os clubes. E o ídolo, tá, o Valdívia, o Palmeiras se desabraçou do Valdívia e começou a ganhar. Então o caso do Oscar é parecido. O Oscar não está dando certo, podia ter dado certo. Tem a questão da lesão, teve azar. Pega o caso do Lucas. O Lucas o Lucas ganha um dinheiro parecido com o Oscar. Não vamos ser precisos no salário, mas ele ganha um salário parecido com o Oscar. O Daniel Alves foi um fiasco na gestão Leco. O Rames foi um fracasso na gestão Júlio Casares. O Lucas não foi. A chegada do Lucas em julho de 2023 foi muito importante para a conquista da Copa do Brasil. Então, aquela operação foi muito valiosa, mas ela foi mais... Bom, ela deu certo. O Lucas não está jogando agora, mas o Lucas foi importante para o São Paulo. Muito. Mas a questão é o que você falou. É essa obsessão por ficar contratando ídolos e jogadores do passado. Porque a avaliação se acertou no Lucas, acertou em cheio no Lucas. É isso. Só que você já tem o Lucas, que é um jogador acima dos 30, você tem o Luciano também, que já acima dos 30, você tem o Calheri. O São Paulo deve encarar o restante da temporada com o elenco que já tem à disposição. Foi o que garantiu o presidente Júlio Casares em entrevista concedida nesta terça-feira. O dirigente destacou que não há negociações em andamento por reforços, mesmo após o fechamento da janela de transferências no Brasil. Segundo Casares, a prioridade no momento é valorizar os atletas que estão no grupo e manter a estabilidade financeira do clube. Apesar disso, ele admite que o futebol é dinâmico e pode oferecer fatos novos que mudem o cenário. O dirigente lembrou do caso de Marcos Leonardo, que surgiu de maneira inesperada no mercado. Com a janela fechada, só é possível trazer atletas sem contrato. Ainda assim, Casares deixou claro que essa não é a estratégia do São Paulo no momento. Para ele, mesmo jogadores livres envolvem custos consideráveis, como pagamento de luvas, salários reajustados e intermediações de empresários. O presidente reforçou que não existe a ideia equivocada de que um jogador livre chega de graça. O torcedor não pode se enganar. Existe sempre um custo inicial, que pode até ser menor do que uma compra, mas exige responsabilidade.
É assim que temos conduzido nossas negociações, explicou Casares. Ele citou como exemplo a renovação de Alan Franco, que exigiu paciência e cautela para que o acordo fosse benéfico financeiramente ao clube. Casares afirmou que esse tipo de postura é fundamental para evitar desequilíbrios no orçamento e manter a saúde financeira em dia. Um dos rumores que mais movimentou os torcedores nos últimos dias foi a possível chegada de Vincent Aboubakar. O atacante camaronês de 33 anos, atualmente sem clube, chegou a ser especulado no Morumbi, mas Casares negou veementemente qualquer tratativa. Nenhuma chance. Eu ouvi conversas pela mídia, pessoas que mandavam, mas nunca conversamos, afirmou o presidente, colocando ponto final no assunto. Assim, o tricolor seguirá apostando no elenco atual para buscar seus objetivos no Brasileirão Betano e na Conmebol Libertadores. E você, torcedor, o que acha da situação de Aboubakar? Deixe sua opinião nos comentários.